A quarta-feira marcou a apresentação de Mano Menezes, novo técnico do Internacional, que falou sobre diversas coisas. Mas também nessa coletiva de apresentação, o presidente Alessandro Barcelos divulgou, enfim, o novo organograma do departamento de futebol, com as chegadas de Paulo Autuori e Mano Menezes, mas também de William Thomas, que assume uma posição muito estratégica no principal departamento do clube. Na quarta-feira, Mano Menezes observou o treinamento à beira do gramado, mas na quinta já deverá colocar a mão na massa com seu auxiliar técnico, pensando na partida contra a equipe do Fluminense. Edenilson volta a treinar e vira um reforço importante para as partidas sequentes do Internacional, no fim de semana contra o Flu e no meio da próxima semana contra o Independiente de Medellín. Mas também Edenilson é alvo de uma série de covardias em redes sociais, ameaças que chegaram ao jogador e fizeram com que o clube se manifestasse na tentativa de dar um basta a tudo isso que aconteceu. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 20 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e falar sobre essa quarta-feira movimentada no bastidor do clube. Eu começo falando sobre a apresentação. Já gravei um vídeo, já coloquei aqui com as melhores falas do Mano Menezes na entrevista coletiva. Ele fez um balanço daquilo que ele projeta fazer no Internacional, daquilo que ele projeta entregar no Internacional e sobre o que pretende fazer também no time, no meio campo, onde vai jogar Edenilson, onde vai jogar Tyson. Ele deu algumas explicações interessantes nessa entrevista coletiva e uma entrevista muito boa, muito esclarecedora, muito esclarecida por parte do Mano Menezes, que já está trabalhando no Internacional e já nessa quinta-feira deverá comandar de fato a sua primeira atividade, porque na quarta-feira ele apenas observou o treinamento comandado pelo Cauã de Almeida e pelo Julinho Camargo. Agora, com a presença também do Sidney Lobo, o Mano Menezes deverá dar andamento ao trabalho, já colocando a mão na massa, já implementando o seu método de trabalho, que ao longo de toda a tarde foi debatido com os demais profissionais no CT Parque Gigante. Mas na apresentação, um dos destaques foi a fala do presidente Alessandro Barcelos sobre o novo organograma do departamento de futebol, que de alguma maneira foi remodelado a partir das novas chegadas. Vieram Paulo Autuori, diretor técnico, Mano Menezes, treinador, mas também William Thomas, diretor executivo de futebol. E o presidente Alessandro Barcelos, ele explica que o Inter tenta colocar mais pessoas no processo porque identificou que algumas coisas precisavam mudar em relação àquilo que o Inter fez nessa primeira metade praticamente de gestão. Coloca o Paulo Autuori como o grande responsável pelas áreas técnicas do clube. Comissão técnica, jogadores, áreas físicas de desempenho, tudo isso é com Paulo Autuori. Indicação de jogador, Paulo Autuori. Definição da coordenação da comissão técnica, definição do técnico, definição do preparador físico. Na parte técnica as definições serão comandadas por Paulo Autuori. E ao lado do Paulo Autuori, nesse organograma, estará o William Thomas. E o William Thomas será o responsável por toda a parte administrativa, financeira, jurídica, de planejamento administrativo. Tudo isso fica com o William Thomas, que vai ser o executivo, e o Paulo Autuori o diretor técnico. As duas partes lado a lado, com as suas funções muito bem delimitadas. Mas na prática, o que eu posso dizer para vocês é que o presidente Alessandro Barcelos, que era muito ativo no departamento de futebol, coloca alguém para tomar as decisões técnicas do departamento de futebol. E isso será com o Paulo Autuori a partir de agora. O Paulo Autuori terá um poder muito grande no vestiário e no CT Parque Gigante. Vai ser o cara mais responsável no CT Parque Gigante. E aí os dirigentes políticos, o presidente Alessandro Barcelos, o Emílio Papadeuzinho, darão sustentação em outras áreas, nas áreas políticas, mas não vão interferir tanto no trabalho de dia a dia, que vai ficar de fato a cargo do Paulo Autuori na parte técnica e do William Thomas na parte administrativa.
Falando de jogo, tá? O Inter entra em campo no próximo sábado contra o Fluminense e deverá ter um retorno importante, que é o do Edenilson. Antes a gente já falou do Wanderson, do Vitão, do David, jogadores que voltaram a treinar. Nessa quarta-feira a grande novidade foi o Edenilson, que teve um edema ósseo, uma pancada no joelho na partida contra o Guairenha ainda pela Copa Sul-Americana, mas já está recuperado. Portanto, é o reforço que o Inter ganha para a partida de sábado contra o Fluminense e um reforço importante que o Mano Menezes destacou na entrevista coletiva e que ele vai ganhar a partir de agora no Internacional. Mas é sobre Edenilson que eu quero falar, e aí de uma parte chata, de uma parte até revoltante, que nos desperta um grau de indignação. Circulou muito em redes sociais e o próprio Edenilson publicou um vídeo que ele recebeu de um torcedor supostamente o ameaçando. Não supostamente o ameaçando, depois eu vou explicar esse supostamente. No vídeo, uma pessoa aparece com uma arma, tá? Mostrando uma arma, dizendo que é pro Edenilson jogar bola, senão nós vamos te pegar, tá? Eu não vou rodar o vídeo aqui. Mas o conteúdo do vídeo é esse, tá? E aí depois a gente vai ao contexto também que se soube depois desse vídeo. Mas o conteúdo do vídeo é esse e ele chegou ao Edenilson. O Edenilson repostou na internet, para que as pessoas tenham ideia daquilo que ele recebe, tá? E aí depois eu até entro no relato pessoal do Edenilson, do que ele está vivendo no Inter ao longo dos últimos meses. Bom, depois que esse vídeo circulou, o Inter publicou uma nota repudiando os atos de violência contra o Edenilson, as manifestações violentas contra o Edenilson, e uma pessoa, tá, um torcedor colorado, se identificou nas redes sociais assumindo a autoria do vídeo e pedindo desculpas. Na versão dessa pessoa que assumiu a autoria do vídeo, ele fez o vídeo em tom de brincadeira para colegas internos de um grupo, com uma arma de brinquedo. Ele viu a arma e fez de conta que estava ameaçando o Edenilson e mandou para os colegas dele. E um dos colegas dele enviou esse vídeo direto para o WhatsApp do Edenilson, que ele não sabe como o Edenilson, não sabe como esse amigo tinha o WhatsApp pessoal do Edenilson. Pediu desculpas, disse que é contra qualquer ato de violência. A família dessa pessoa que assumiu a autoria do vídeo e que é uma pessoa menor de idade veio às redes sociais pedir desculpa, assumir o erro do parente, pedir para que a onda de violência em cima da pessoa que assumiu a autoria do vídeo diminuísse, porque a vida dessa pessoa virou um inferno. Enfim. Primeiro ponto, o vídeo foi encaminhado para as autoridades competentes. Segundo ponto, eu vou pro lado da informação desse vídeo, tá? Isso mostra o que o Edenilson tem vivido em Porto Alegre. E a gente já vem citando isso aqui há algum tempo. O Edenilson é alvo de muita covardia em Porto Alegre. O Edenilson, por exemplo, o filho do Edenilson não quer mais ir ao Beira-Rio ver jogos, por conta do que ele ouve na escola e por conta do que ele ouve no estádio, de xingamentos ao pai. Só que xingamentos ao pai no estádio, cara, é do jogo, o torcedor vai lá, vai xingar, tudo bem, mas é um ambiente pesado. Mas a criança, o filho do Edenilson, que tem 8, 9 anos, ele absorve toda essa violência que o Edenilson recebe no ambiente do Inter. Seja no Beira-Rio, seja no aeroporto, quando ameaçaram o Edenilson e eu estava lá, ainda no ano passado, botando o dedo na cara do Edenilson, 3 torcedores dizendo pro Edenilson ir embora. E o Edenilson dizendo, tá bom, eu vou embora então, se vocês querem eu vou embora. E aí depois o Inter fez toda a força para segurar o Edenilson e manteve o Edenilson aqui, e o Edenilson foi para a seleção brasileira. Diversas ameaças em redes sociais que o Edenilson recebe, e essa ele postou. Então é um ambiente de covardia para cima do Edenilson. E o ambiente de covardia que obviamente afeta a cabeça do jogador. O Edenilson é um baita jogador, e o Edenilson sempre afirma que dá o máximo, e a gente, por exemplo, o cara tanto não tirou o pé de uma dividida no jogo contra o Guairenha, que se machucou, né, e poderia ter tido uma lesão mais séria. Não dá para reclamar, acho, de falta de empenho do Edenilson. Mas essa marcação do torcedor com o Edenilson atinge níveis de covardia, como isso que a gente viu agora. Ah, mas o torcedor não fez de propósito quando ele gravou, ele quis mandar para um grupo interno. Vamos considerar isso, que eu já acho errado, mas vamos considerar essa hipótese. Quem mandou o vídeo pro Edenilson quis fazer terrorismo com o Edenilson.
quis assustar o Edenilson, quis amedrontar o Edenilson de alguma forma. E de fato assustou, de fato amedronta, porque quando tu vê uma imagem daquela, sem saber o contexto, tu fica com medo. Se eu visse uma imagem daquelas, eu ficaria com medo. Então o ambiente de covardia existe, seja de quem gravou, mas principalmente de quem enviou esse vídeo pro Edenilson em tom de ameaça. E o Edenilson é ameaçado em Porto Alegre. E obviamente que o ambiente do cara não é bom. O Mano Menezes gosta do Edenilson, a direção confia no Edenilson, mas, infelizmente, é insustentável o ambiente dele por aqui. A não ser que boas atuações aconteçam até a próxima janela, a tendência é que o Edenilson saia, e que o Edenilson queira sair como ele já quis sair para o Atlético Mineiro. E o motivo é esse. O motivo está mais do que justificado da parte do Edenilson querer sair, esse tipo de ambiente que ele convive aqui e que é lamentável. E óbvio que, enfim, as autoridades competentes vão atrás desse vídeo que foi publicado, que circulou de fato, porque é inaceitável isso que a gente viu. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO, tá? Eu vou passar aqui as odds rapidinho do jogo do Grêmio de quinta-feira. Odd da vitória do Grêmio 1.58, empate 3.6 e vitória do Guarani 5.75. Lucão do break, hein? 5.75. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixando teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!